O drone ainda não havia decolado quando já havia sido detectado. Uma estação de escuta russa na margem oposta ao rio havia captado o sinal de controle antes do lançamento. Não o drone em si, o sinal de rádio entre as mãos do piloto e os motores da aeronave. Isso é o Skypoint 2. Não interfira nenhum sinal, não bloqueie nada, apenas escute. E quando dois deles cruzam suas projeções, apontam para um edifício dentro de um raio de algumas centenas de metros. Uma caixa de equipamentos de $1.000 acabou de localizar uma equipe e um sistema que custou $500 mil para treinar e operar. O que aconteceu nos 40 minutos seguintes, a missão, as contramedidas, as decisões sob pressão e o momento em que tudo convergiu ao mesmo tempo, é uma das especificações mais desenvolvidas de como a guerra de drones funciona na prática que existe em domínio público. Se você quer entender essa tecnologia e suas implicações, já se inscreva para não perder nenhuma análise. Uma ponte que sobreviveu a meses de foguetes contínuos de pé. Não porque os foguetes erraram, porque pontes foram projetadas para resistir a impactos de cima. Os pilares que sustentam uma estrutura ignoram completamente a força que vem da superfície. É para isso que foram construídos. Para comprometer uma ponte de verdade, é preciso atingir os pilares lateralmente, de baixo, de dentro. E para fazer isso, é necessário algo que nenhum sistema de artilharia convencional consiga: descer um explosivo através de um buraco na plataforma e posicioná-lo ao lado da coluna de suporte. Foi essa a missão que uma equipe ucraniana treinou para executar com um drone de carga britânico, o Malloy T-150, projetado especificamente para transportar suprimentos em regiões remotas da Austrália, capacidade de carga de 68 kg. Motores elétricos silenciosos o suficiente para passar ao lado de um posto de guarda sem ser ouvido. Alcance de 70 milhas. Os engenheiros que o projetaram definitivamente não tinham isso em mente. Antes do T-150 decolar, 6 drones FPV foram lançados nas posições ucranianas. O objetivo era criar supressão, manter as forças russas na margem focadas nos impactos e longe dos céus, onde o T-150 cruzaria a terra de nenhum com 50 kg de explosivos, balançando num cabo sob sua fuselagem. Os FPV cruzaram o rio Conca a 120 milhas por hora e atingiram posições russas ao longo da margem oposta. Colunas de fumaça subiram ao longo da linha russa. A supressão estava funcionando. O T-150 descolou. O que uma equipe ucraniana não sabia era que do outro lado do rio, um operador de guerra eletrônica russa havia ignorado completamente o bombardeio de FPV. Ele estava rastreando uma emissão de radiofrequência, mais forte e mais contínua do que um sinal FPV padrão, vindo do lado ucraniano. Esse era o sinal de controle do T-150. O sistema que o havia detectado é o Skypoint 2. Não é um bloqueador de sinal. Não interfira em nada, apenas escute. Cada vez que o piloto toca o manche, o Skypoint 2 registra a emissão de radiofrequência como se ouvisse alguém falar ao telefone num quarto silencioso. Uma unidade fornece uma direção. 2 unidades cruzam suas direções e apontam para um edifício dentro de algumas centenas de metros. É um identificador de chamadas para pilotos de drones. Não bloqueie o sinal, mas revele exatamente de onde ele está vindo. Enquanto isso, a equipe ucraniana tinha sua própria vantagem de inteligência. O sistema Chuika 3.0, um detector de drones de fabricação ucraniana, estava interceptando o sinal de vídeo ao vivo que os drones FPV russos enviavam para seus operadores. O que o piloto russo via pelas suas lentes aparecia na tela da equipe ucraniana em tempo real. Ambos os lados estavam vendo sem que o outro comentário. O T-150 cruzou a terra de ninguém a 60 metros de altitude. Na câmera do drone, a paisagem embaixo parecia a superfície da Lua. 2 anos de artilharia transformaram essa margem do rio em crateras sobrepostas. O esqueleto carbonizado de um ônibus urbano parado numa estrada por onde ninguém dirigiu há meses. Um bloco de apartamentos desmoronado com barras de reforço emergindo dos escombros. A ponte apareceu na câmera. Alguém havia disparado foguetes contra ela repetidamente. A plataforma estava cheia de buracos irregulares, evidências de meses de pressão de metálica. Mas a ponte continuava de pé. Porque os foguetes atingiram a superfície, não os pilares. Os pilares de concreto que se estendem do leito do rio até a parte inferior da plataforma não se ligam para impactos vindos de cima. O piloto posicionou o T-150 sobre um dos buracos na plataforma. Através do buraco, era possível ver o pilar diretamente, a coluna de suporte que os foguetes nunca conseguiram alcançar. O objetivo era descer o explosivo pelo buraco, posicioná-lo ao lado do pilar e detonar lateralmente. O cabo do guincho começou a se soltar. O explosivo desceu. Foi nesse momento que o SERP UVS-5 entrou em operação.
O bloqueio de sinal russo inundou todas as frequências que o T-150 utilizava com interferência estática. Não o GPS. O sistema anti-interferência do drone cuidava disso por conta própria. O que o SERP atacou foi o laço de controle de radiofrequência entre as mãos do piloto e os motores do drone. De repente, cada comando chegava com 1 segundo de atraso. A transmissão de vídeo virou pixels embaralhados. O piloto mudou de frequência. Procedimento padrão anti-interferência. Não funcionou. Não havia frequência limpa disponível. O SERP cobriu todas as bandas. Um bloqueio de cerca de $1.000 estava destinado a comprometer uma missão que havia custado meses de planejamento e $500 mil em equipamento e treinamento. O piloto tinha uma opção: aumentar a potência do transmissor para perfurar a interferência. A transmissão de vídeo voltou. Parcialmente. Suficiente para voar. Mas aumentar a potência conseguiu emitir um sinal mais forte e mais limpo. Exatamente o que o Skypoint 2 precisa para localizar com precisão a posição da equipe. Ao salvar o controle do drone, o piloto havia sido entregue nas coordenadas do bunker. Do lado russo, o operador de guerra eletrônica havia feito os cálculos. A artilharia levaria muito tempo. FPV seria mais rápido, mas os ucranianos tinham o Chuika, que detectaria drones se aproximando. Para tirar a equipe do abrigo, preciso de uma ameaça que os forcesse a sair. 2 FPVs foram direcionados ao bunker, não para destruí-lo, mas para forçar os operadores a correr para a trincheira de comunicação adjacente. E uma lanceta foi colocada em órbita acima, aguardando o momento em que ficasse exposta. O Chuika avisou. 2 atualizações russas apareceram na tela, se aproximando rapidamente. A equipe havia instalado uma defesa anti-drone na trincheira adjacente, uma espingarda. O primeiro FPV foi atingido a 3 metros do muro. O segundo veio de uma direção diferente e atingiu a parede exterior. Ambos os operadores correram para o bunker de configuração pela trincheira de comunicação. Havia 10 metros de seção desmoronada onde ficariam completamente expostos. Correlação. O monitor do sistema ouviu o zumbido antes de ver. Um som elétrico agudo vindo verticalmente de cima, descendo mais rápido do que qualquer coisa que voasse em linha reta. Empurrou o piloto para dentro da entrada do bunker. A explosão atingiu exatamente a seção desmoronada que foi cruzada 2 segundos antes. O Lancet pesa cochilar quilogramas. Tem uma envergadura de 2,5 metros. É lançado por catapulta, ganha altitude com motor elétrico e pode orbitar silenciosamente por até 40 minutos sobre uma área do tamanho de um bairro inteiro, observando através de um drone de reconhecimento voando ainda mais alto. Não emite calor oculto. Não faz barulho audível à distância. E aguarde pacientemente até que o alvo fique exposto. Por 2 segundos, por 10 metros, por uma fração de momento onde a cobertura acaba. O piloto e o monitor estavam dentro do bunker, com o som zumbindo e a boca cheia de poeira, mas vivos. A 10 metros de onde estavam parados, havia uma cratera que não existia 3 segundos antes. O T-150 ainda estava em modo de suspensão sobre o buraco na plataforma da ponte. O explosivo suspenso no cabo, a 4 metros da coluna de suporte, sem piloto controlando, sem missão sendo realizada. A batalha de sinais havia decidido o resultado antes que qualquer componente físico fosse comprometido. É assim que uma guerra de drones funciona na prática. Não é apenas sobre quem tem o hardware mais avançado ou o explosivo mais poderoso. É sobre quem detecta quem primeiro. Quem consegue operar sem estar localizado. Quem consegue completar a missão enquanto o oponente fecha o cerco em tempo real, usando ferramentas que custam uma fração do valor dos sistemas que estão sendo neutralizados. Um bloqueador de $1.000. Um detector de localização de sinal de $1.000 contra um sistema de $500 mil e 6 meses de treinamento. A tecnologia mais sofisticada não decide sozinha. Decida quem pode operar sem ser encontrado.